Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agora é a Hora. Já estamos no episódio 41 e eu quero agradecer você sempre a sua audiência aqui no meu canal, aqui com o meu podcast. Já peço para você, se você ainda não é inscrito, se inscrever, deixar o seu curtir aqui nesse vídeo, compartilhar com outras pessoas, porque o assunto que eu trago hoje é de grande relevância, é um assunto muito importante para todas as pessoas. Hoje nós vamos falar sobre inteligência relacional, trazendo muito autoconhecimento para você, trazendo muita inteligência emocional. E para isso eu trago uma especialista que tem muitas profissões, uma mulher extraordinária, inspiradora, e eu quero apresentá-la para você. Eu trago a Carolina Ruiz, ela é escritora de 4 best-sellers, ela é palestrante, mentora de inteligência emocional, coach integral sistêmica, professora de 5 línguas e também empresária. Hoje nós vamos conversar sobre inteligência relacional, sendo um assunto voltado para os dois polos e você vai entender o que isso significa. Carolina, muito obrigada pela sua participação. Você é uma mulher incrível. Eu comecei a acompanhá-la há pouco tempo nas redes sociais e os seus vídeos trazem muita clareza e você fala de inúmeros assuntos dentro da inteligência emocional. Então, eu quero te agradecer a tua participação por você trazer para a gente aqui no Agora é a Hora todo o seu conhecimento. Muito obrigada pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é sempre uma oportunidade de poder falar de relacionamento, poder falar de fluidez, porque hoje em dia está muito em falta. Você falou que eu tenho 9 profissões e tenho muitas profissões mesmo, mas é muito difícil hoje a gente fazer as coisas de uma maneira fluida, especialmente nas relações interpessoais, porque a gente brinca, né, que se contrata pelo LinkedIn e se demite pelo Instagram, né? Então a gente tá com um gap muito grande de pessoas que não sabem, um gap de pessoas que saibam se relacionar, tanto dentro de casa, haja vista o número de divórcios que a gente tem, de uniões dissolutas, né? E de conflitos entre pais e filhos, entre cônjuges, no trabalho. Então tudo isso é tão importante que a gente traga clareza, né? Sim. Então obrigada pela oportunidade, porque realmente para mim é uma grande oportunidade. Eu que agradeço. E quando a gente fala de relacionamento, não tem como a gente não voltar isso para a inteligência emocional. Nós estávamos conversando aqui, né, antes de iniciar o programa, o quanto que muitas mães, muitos pais apresentam algumas dificuldades com seus filhos no relacionamento, porque tem exatamente uma energia trocada dos polos, em que nós estávamos falando, voltando até para a medicina chinesa, né, do yin e do yang, a mulher é yin, o homem é yang, e muitas vezes nós trocamos os polos. Por quê? A mulher hoje em dia, ela está inserida num ambiente que ela precisa fazer muitas coisas e ela acaba desenvolvendo, indo para a energia yang, que é o papel do homem, né, que é a energia primordial do homem. Ela acaba se vendo, tendo que sair daquela energia de acolhimento, de mãe, do lar, porque ela tem que fazer muitas coisas fora de casa e ao mesmo tempo ser yin com seus filhos. E quando essa energia cruza é onde começam os conflitos nesse relacionamento entre mãe e filho e nos relacionamentos entre homem e mulher, né? Então, eu gostaria que você explicasse para a gente com relação a essa parte dos dois polos dentro dos relacionamentos afetivos. Legal. O que acontece? A energia fazedora, a energia de ação, é a energia da testosterona. A testosterona, ancestralmente, é a energia que vai para o conflito, para a fúria, para o embate. E ela é energia de polo construtor. Sim. Por isso que, antigamente, nas outras gerações, era um homem que saía de casa e a mulher ficava dentro de casa, cuidando dos filhos, porque havia uma capacidade não só física, mas química, biológica, sim, maior do homem quanto a isso. O que aconteceu ao longo das gerações foi que a mulher, claro, precisou batalhar pelos seus direitos, e esse batalhar passou pelo fazer, passou por uma, vamos chamar assim, uma injeção de testosterona, que foi para ação providencial àquilo, mas que não recuou. Pelo contrário, a mulher, ela acumulou tarefas, acumulou deveres, acumulou
possibilidades e entrou numa disputa com o polo masculino. Ao invés de serem polos complementares, a mulher ela começou a ter medo da submissão. Eu costumo dizer o seguinte, a submissão, a etimologia da palavra submissão significa sob a mesma ação. E não inferior. E não inferior. E submisso é aquele que se complementa. Então, o que eu sempre sugiro para as pessoas é: a mulher precisa se submeter e o homem precisa se submeter. Mas existe um polo que necessita de submissão para fluidez, é o polo feminino. Porque a submissão ela vai dar espaço para o homem dar a proteção, para o homem dar o resguardo, porque ninguém protege alguém que já está se protegendo, né? Ninguém cuida de alguém que já está se cuidando. E eu digo isso com propriedade, eu vivi isso na minha vida, e eu hoje como mentora e como coach, eu trago isso para as pessoas que eu atendo, no sentido de, é muito mais confortável para a mulher estar sob o resguardo de um homem do que o contrário. Porque a mulher, quando ela tem que entrar nessa força, nessa fúria, nesse pico de testosterona, ela perde a oportunidade da ternura, do carinho, do acolhimento. Ela vira uma mulher extremamente energética e se assemelha muito ao homem. E ao passo que o homem entende isso como uma disputa. Porque se tem alguém com energia de testosterona do mesmo nível que a minha, então eu tenho que ir por embate. Então eu vou para uma briga. Ao invés dos dois darem a mão e se complementarem nesse relacionamento, eles vão brigar por dinheiro, eles vão brigar por poder, eles vão brigar por autoridade. Quando que cada um deveria ter a sua autoridade, como você disse, no yin e no yang, mas aí eu digo no polo feminino e no polo masculino, numa complementação de polos. E aí sim, dentro de uma casa com os filhos, a mesma coisa. Quando a mulher entra no polo muito energético, por exemplo, dentro de uma casa, muitas vezes o filho só respeita a mãe, não respeita o pai. Por quê? Porque a mulher está exercendo um papel que não é dela. E o homem também não, o pai também não. Porque um homem, por exemplo, não vai ocupar um espaço que não está vago. Ele só vai ocupar um espaço que está ali para ele. Por exemplo, se a mulher é extremamente fazedora, se ela é uma executora e ela não der 3 passos para trás e falar: meu bem, você pode fazer isso para mim? Eu quero que você faça isso. Delegar, né? Não só delegar, mas abrir espaço para que ele possa exercer o polo masculino dele de ter uma ideia do que fazer, de decidir o que fazer, porque os homens, de uma maneira generalista, estão se acostumando a não decidir mais nada. E é papel do polo masculino decidir e arcar com as consequências da decisão. Sempre foi. E isso, para o homem é muito saudável e para a mulher é muito saudável, porque desde os primórdios, o bicho homem quer poder tomar a frente, quer poder decidir, quer poder arrastar a família para aquela decisão. Ao passo que a mulher está decidindo, ele vai dizer ok, e já virou um clássico, uma brincadeira até, que diz que o homem diz, a última palavra é dele, sim senhora. Isso é muito ruim. É muito ruim. Isso é muito ruim, porque na verdade existem 2 senhores dentro de uma casa, um homem no papel de homem e uma mulher no papel de mulher. Exatamente. Isso, outro dia eu vi alguns vídeos circulando em alguns comentários com relação a que os homens, né, estão cada vez demorando mais para amadurecer e que as mulheres não estão com paciência, porque homens de 40 a 45 anos ainda são moleques e as mulheres acabam amadurecendo mais rápido, até porque isso acaba até entrando na questão até biológica. Mas e eu vejo muito pela imposição das tarefas, né, que é tudo isso que você falou, de essa fase, né, de anos atrás, que o homem saía para ser o provedor, né, para caçar e a mulher ficava, mas hoje nós temos um ambiente em que a mulher, ela buscou esse papel, né, de ser empreendedora, empresária, mãe ao mesmo tempo, continuar estudando, então ela acaba aflorando um pouco mais essa energia. Então você acha que o fato dos homens estarem amadurecendo cada vez mais lentamente, as mulheres não tendo essa paciência, se dá mais pelas crenças que esse homem traz das famílias, até porque ele foi
submetido a um lar em que provavelmente o pai dele também exercia muito mais, né, essa energia yin e a mãe exercia mais a energia yang, ou pelo fato dele estar casado com uma mulher que já faz 1000 atividades ao mesmo tempo e que não dá oportunidade para ele se manifestar. E com isso esses relacionamentos acabam. O que você acha que está acontecendo que esses homens estão demorando tanto para amadurecer? Olha só, essa sua pergunta é excelente, porque quando a gente analisa um relacionamento, a gente tem que entender ele desde quando ele começa. E quando ele começa? No flerte. Sim. O que está acontecendo? As mulheres estão tomando atitude. Os homens não precisam mais tomar uma atitude para terem o que eles desejam. Eles não precisam mais dar flores, pagar a conta do restaurante, passar a buscar de carro, abrir a porta do carro. Eles sentem que não há mais essa necessidade e, pelo contrário, escutam que isso é ruim. Porque, escutam, eu não preciso de homem para nada. Então, como ele se torna dispensável, ele se sente dispensável, então ele também se dispensa de muitas outras tarefas imprescindíveis. Ele não consegue entender quais daquelas tarefas são prescindíveis e quais são imprescindíveis. Então ele dispensa tarefas, vamos dizer assim, de uma maneira errada. Ele toma decisões equivocadas desde o flerte até quando as pessoas começam a se conhecer, até quando isso vem a se tornar um relacionamento. E na continuidade do relacionamento, o polo fica invertido apenas quando a mulher tem um comportamento centralizador. Porque assim, é natural para a mulher ela ter um comportamento centralizador. O que é centralizador? Eu sou o centro daquilo, que consigo olhar aquilo de cima e coordenar ali uma orquestra. Eu orquestro o que meu filho vai fazer, o que ele vai vestir, o que ele vai tomar, o que o meu marido vai dizer. Eu, inclusive, escolho a roupa que meu marido vai usar. E aí eu tiro do meu marido uma coisa muito masculina, autonomia. Quando eu tiro de um homem autonomia, eu estou tirando o quê? Uma parte muito viril do homem. Ele pode querer uma ajuda para se vestir, mas ele tem que ter se vestido sozinho. Ele tem que ter comprado sozinho, ou pelo menos tido aquela ideia, aquela iniciativa, aquela ação partida dele, porque isso é muito masculino. E mesmo que seja uma decisão errada, e o que as mulheres estão confundindo muito é assim, ele só faz besteira, ele só toma a decisão errada, ele não sabe se vestir. Claro, ele não tem oportunidade de aprender, ele não tem um espaço vago para que ele se vista de uma maneira que ele mesmo entenda que não foi adequada e, de repente, chegar e falar, amor, olha, ficou legal, se eu te perguntei, eu tô tomando a iniciativa de te perguntar, e aí sim a sua posição cabe, de dizer, não ficou muito bom, coloca assim, coloca diferente. E aí você tá exercendo o seu feminino, porque a mulher, ela é munida de uma delicadeza, de um poder de observação, de um poder de análise descentralizadora, ou seja, de análise de fora muito mais requintado do que o homem. O homem é mais prático, tanto na comunicação quanto nas coisas que ele faz. Então, às vezes, ele faz uma coisa de uma maneira muito direta e a mulher se sente ofendida. Mas é muito importante que ele faça. E que as mulheres, principalmente as mulheres jovens, que estão começando a se relacionar agora, entendam que assumir o papel de um homem, não precisar de um homem, dizer que não precisa de homem para nada, não é qualidade, é defeito. E que se isso não se transformar em relações tóxicas, num divórcio, ou em alguns divórcios, ou em relações inexistentes, ela tem muita sorte. Porque a gente vai dizendo que a gente não precisa de um amigo, aí ele se afasta. A gente vai dizendo que a gente não precisa de homem, ele se afasta. E aí a gente vê casos de mulheres passando por doenças graves sem um apoio. A gente vê pessoas passando por situações dentro de casa com dinheiro, onde o marido não tem noção do que está acontecendo. Por quê? Porque ela quer centralizar tudo nela, porque ela tem medo da reação do marido. Mas ela não deixa ele reagir. Então ela não sabe qual seria a reação do marido. E aí ela somatiza no corpo. E aí vem as doenças psicossomáticas. Ela adoece. Principalmente, se você pegar hoje a sociedade dessa geração que nós estamos, de 30, 35 anos, que ou está casada ou já está divorciada, que já tem filhos, essas pessoas de 35 a 45, vamos dizer assim, tem muitas pessoas com dependência de remédio para dormir,
remédio para se acalmar, remédio para trabalhar, remédio para se concentrar, inclusive dando esses remédios para as crianças. Sim. Incentivando esse uso de remédios. Só que dentro do nosso corpo existem uma série de químicas, dopamina, serotonina, endorfina. O remédio está dentro de nós, cortisol, está no nosso cérebro. adrenalina, tudo isso são remédios e venenos dependendo da dose. Exatamente. E o que nós estamos fazendo? Dando a dose errada de adrenalina no relacionamento. Buscando a dopamina tão loucamente que a gente joga cortisol na nossa veia. Sim. Que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que adoece. Né? Então, assim, principalmente quanto às mulheres, porque os homens têm uma tendência maior de relaxar quando tem alguém no controle, o que não é bom e não é masculino, mas está sendo cada vez mais comum. Por quê? Porque a mulher, ela está no controle e ela se vangloria disso. Sim. Ela diz, não, na minha casa sou eu que mando. Essa casa não seria nada sem a minha presença. Eu sou o pilar da casa. Eu sou o pilar da casa. E ela sente que isso é uma qualidade dela. Mas, na verdade, quem deveria ser o pilar da casa é o homem. É o homem. Porque o pilar é o que sustenta. E nós não estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de provisão. E prover significa providenciar para que o outro seja. Você prover um ambiente para que o seu filho seja quem é, para que a sua mulher seja quem ela é. E você não está impondo quem você é nessa provisão. O que a mulher faz? Como ela tem um jeito diferente de prover, ela provê e controla e domina o ambiente. Isso significa o quê? Dominar o homem também. Dominar o homem também. Isso é tão interessante porque, olha só, quando a mulher entende isso, ela sendo mãe, ela vai transferir isso para os seus filhos. E se ela tem um filho menino, é muito importante que ela entenda isso. O meu filho, eu sempre tive o cuidado de dar autonomia para ele escolher a roupa que ele ia usar. Eu nunca escolhi a roupa do Pedro Henrique, só que ele era muito pequenininho. Eu sempre dei essa autonomia e ele adora escolher as roupas dele, comprar as próprias roupas. E eu lembro bem, a primeira vez que ele comprou com o dinheiro dele, que ele guardou da mesada, ele está com 11 anos. Acho que foi o ano passado. Ele juntou um dinheiro e ele foi fazer as compras. Eu nunca vou esquecer esse dia. Nós entramos na loja e eu deixei ele tomar atitude. Ele falou assim, vamos comigo. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, você entra, conversa com a vendedora e fala o que você está procurando. Aí ele foi escolhendo, provando. Aí fez as compras dele, tirou o dinheiro dele do bolso, pagou e eu, de lado de fora da loja. Eu nunca vou esquecer esse dia. Quando ele saiu, ele olhou para mim, sabe, ele respirou e falou assim, você viu, mamãe? Olha, essa foi a minha primeira conquista. Olha que coisa linda. Então, assim, ele se sentiu capaz. Então, é muito importante, né, quando a gente entende essa questão dos polos, né? E assim, eu não tenho uma filha menina, eu tenho um filho menino, mas quando você falou com relação à autonomia, eu lembrei disso, dessa ocasião, e é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia. E quando a gente pensa em homem, eu lembro bem, a menina, entre o meu pai e a minha mãe, quando eu olhava para a minha mãe, eu a via mais como um afeto. O meu pai, eu via ele como segurança. E aí você fala do prover, do pilar, né? Então, eu sempre olhava para o meu pai, se ele estivesse presente, eu me sentia segura. Então, por que num relacionamento você quer assumir o papel do homem de te dar segurança? Porque eu acho que quando a mulher se sente segura, o relacionamento ele vai fluir, porque o homem ele vai estar dentro do polo dele, trazendo para ela o que ela precisa, e se ela se sente segura, ela para de ficar com excesso de preocupação de N tarefas que ela tem que fazer na rua. Principalmente com relação à parte financeira. Porque o que faz muitas mulheres abraçarem o mundo também é a questão financeira. Porque muitas vezes ela nem dá a oportunidade do marido correr atrás para poder prover aquela família. Ela já tomou a frente. E aí ele acaba ficando ali na zona de conforto dele. Até porque o nosso cérebro adora a zona de conforto porque ele está o tempo todo fugindo da dor, né? E querendo buscar prazer. Então, se eu tenho uma parceira que está ocupando isso, e é bem complicado a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres que estão nos assistindo vão levar isso para o lado assim, mas então elas estão falando que, né, nós não temos que ser independentes. Elas estão o tempo todo falando de uma maneira como se parecesse que nós somos as vilãs dos relacionamentos, né? Então, é muito bom a gente trazer essa clareza
para essas mulheres, para essas mães que estão em casa e também trazer para os homens que estão nesse polo trocado, deixando a vida levar e que estão como confortáveis. Tá, confortáveis. Assim. E é muito importante, você me falou uma coisa aí no começo dos meninos e das meninas, Montessori dizia exatamente isso. Quando você faz por alguém algo que essa pessoa poderia fazer sozinha, você está incapacitando essa pessoa de fazer uma próxima vez. Não só porque ela vai se sentir inapta, mas ela vai sentir que você é mais apta. Então ela vai dizer, não, sua mãe decide isso, não, sua mãe vê isso. E aí a sua mãe vai ficando cheia de tarefas. Né? E aí quando você fala de relacionamentos, você me lembrou uma outra coisa, que o nosso sistema de crenças é formado na primeira e na segunda infância, que naturalmente, muito provavelmente, foi composta pelo seu pai, pela sua mãe ali, seu avô, sua avó, as pessoas que te criaram. E essa dinâmica da primeira infância traumatizou muitas mulheres, tá? As mulheres buscam por segurança e se em algum momento dentro da casa delas, na primeira e na segunda infância, não houve sensação de segurança, ela vai querer ser a provedora de segurança e ela provavelmente vai adoecer se não olhar, não tiver consciência disso, não criar uma consciência disso. Por exemplo, há mulheres que replicam a masculinidade do pai porque tinham medo do pai. Então elas entendem que se tornar alguém que faça com que os outros temam essa pessoa é bom, porque eu vou ser respeitada, porque eu vou ser aplaudida, porque eu vou ser importante como indivíduo. Então, eu busco a importância como indivíduo na validação alheia e o meu comportamento dentro de casa é um comportamento dominante. Porque quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está colocando os dois polos, feminino e masculino, em todos os 4 perfis comportamentais. E quais são esses perfis comportamentais? Eu tenho o dominante. O dominante é aquele que ele vai tomar a decisão, que ele vai tomar a frente, que ele vai ter a iniciativa, que ele vai ter o que a gente falou sobre a testosterona, essa iniciativa de fazer acontecer. E, naturalmente, vai fazer com que o outro recue um pouco da ação. O influente, que é um segundo perfil, já é aquele mais falastrão, é aquela pessoa mais despachada, mais comunicativa, mais alegre. Tá. Num terceiro perfil, eu tenho o estável. O estável é aquele boa praça. Não quer guerra com ninguém, não quer briga com ninguém, todo mundo gosta dele, mas ninguém ama, mas ninguém odeia. E ele se dá bem com todo mundo, ele só quer que todo mundo fique bem e em paz. E ele é o boa praça. O conforme não, o conforme é o cara que ele quer tudo no lugar, que tudo tem que fazer um sentido, uma lógica, um porquê. Ele é o cara das planilhas, ele é o cara da conformidade, dos ajustes de tudo como é e por que é. Nesses 4 perfis comportamentais entram os polos, feminino e masculino. Se eu sou uma mulher de perfil comportamental dominante e influente, que sofri abuso emocional na infância, eu vou querer dominar esse marido, porque senão ele não vai me amar. Porque eu só vou ser importante para ele se eu dominá-lo. Porque só é importante alguém que domina a família. Ela entende assim. Agora, se nesse mesmo casal eu tiver um marido conforme ou estável, ela vai ter uma facilidade imensa de dominar. Agora, se eu tiver um marido dominante e influente e uma mulher estável, é perfeito para os polos. Por quê? Porque ela só vai querer ser boa praça, boa mãe, que fique tudo bem. E ela vai passar um pano para as coisas que o pai faz, mas vai deixar o pai tomar as atitudes, eu digo pai, né? O marido tomar as atitudes com relação ao casal e à casa, porque ela se sente muito bem nesse controle da estabilidade, que é um papel muito feminino. A mulher é uma apaziguadora, a mulher é o coração, a mulher é quem desculpa, é quem perdoa, é quem releva. É o acolhimento. É o acolhimento, é o abraço, é o momento difícil. E assim, não que o homem não esteja preparado e que ele não tenha um polo feminino dele, ele tem, mas não é preponderante. Então, o que a gente precisa pensar é o seguinte, o que está sendo mais importante nas suas atitudes? É o que você faz? É a força que você coloca? Porque assim, hoje em dia a mulher vai pra academia, ela é forte, ela tem um corpo forte, saudável. Então, eu não preciso dele para carregar. Você não precisa, mas se você pode usar a presença do seu esposo ali, para ele te ajudar a fazer uma coisa que para ele é mais fácil, mais intuitiva, faz mais sentido, e ele vai se sentir útil,
Por que você não usar? Porque assim, quando você faz o homem que precisa se sentir útil, o polo masculino precisa se sentir importante e útil. Precisa. Inútil, ele vai sentindo que ele não deveria estar ali. E ele vai recuando. E aí vai acontecendo uma coisa que a gente tem muitos relatos hoje nos meus atendimentos, que é solidão a dois. Que é o quê? Ele vai se retirando, se retirando, se retirando. Ai, meu marido só fica no celular. Ai, meu marido não conversa mais. Ai, meu marido... Por que ele vai se retirando? Porque você ocupa todos os papéis. Ele não pode mais levantar o filho no colo porque você levanta. Ele não leva mais as compras. Ele não precisa pagar as contas. Ele se sente desimportante. Ela faz tudo. Ela faz tudo. Então, o que eu sugiro para essas mulheres é o seguinte, Josi, que elas façam aquilo que é intuitivo para elas, aquilo que bate forte no coração delas, porque vai ser muito natural para o bicho mulher fazer o flow, o estado de flow, que eu chamo de estado de flor, dentro da casa dela, porque ela fazer as unhas, ela cuidar do cabelo, ela cuidar da casa, ela cuidar do filho, ela cuidar do trabalho dela, porque isso não quer dizer ser uma dona de casa, pelo contrário, isso é muito empoderador para a mulher, porque o homem, o que ele olha numa mulher? Beleza física. Dificilmente você vai ver um homem muito bonito com uma mulher muito feia. Mas o inverso é muito comum. Uma mulher muito bonita com um homem que não é bonito ou com um homem feio. Por quê? Porque a beleza física para o homem, para quem está no polo masculino, é muito importante. Então, as unhas, o cabelo, o corpo... O feminino, como ela se veste. Eu escuto isso do meu marido, sempre escutei. Né? Então, e do meu filho também, ele repara muito. Que legal, então isso é importante. Agora, um homem que está no polo invertido, ele vai dizer, não ligo, amor. E ele não liga mesmo. Ele não liga mesmo. Ele está no polo invertido. Muito provavelmente ele esteja no polo invertido. Então, assim, ele vai querer uma matriarca. O homem que está no polo masculino, ele vai querer uma matriarca. Uma mulher capaz de prover acolhimento, afeto, o belo. O que é o belo? O belo não é só o corpo, não é só o que você veste. O belo é o olhar da mulher. É o que ela consegue ver nas entrelinhas. É como ela sentiu que aconteceu uma situação. Se você reparar, numa mulher contando uma história, ela quer dizer assim. Aí eu contei, aí eu falei isso, aí o outro falou aquilo, aí ele falou isso. Ela conta detalhes, jeito, trejeito, a posição do corpo da pessoa. O marido ele fala assim, chegou lá e fez isso. Mas como? A mulher, ela conta o como. O marido, ele conta o quê? O quê? Né? Então, o homem, ele vai, no polo masculino, atrás do quê? A mulher tem que ir atrás do como. Se a mulher estiver muito atrás do quê, já é um bom indício de inversão de papéis, de polos. Porque a gente vai atrás do dinheiro, mas eu não quero ganhar dinheiro de qualquer jeito, eu quero ganhar fazendo o que eu amo. Isso. Eu quero poder sorrir no trabalho, eu quero poder conversar. Ela coloca muito sentimento em tudo, sentimento, né? E quem ela é. A essência. Quem ela é, como ela se sente como mulher, o que ela pode trazer de propósito naquilo que ela faz. Para a mulher que está no polo feminino, isso é muito importante. Tanto é que se você olhar as profissões, professoras, trabalhadoras de ONG, são mulheres. Na sua maioria, psicólogas são mulheres. Terapeutas, por quê? Porque ela vai pro como, ela não vai pro quê. E aí você vê outras profissões muito masculinas, por exemplo, de exatas, engenheiros. Porque ele quer o quê? O como a gente vai chegar lá, mas é o quê? Então, são indícios de polos que a gente começa a observar e assim, a gente começa a fazer pequenos ajustes, não são grandes ajustes, são pequenos ajustes. Eu tenho uma brincadeira que eu falo o seguinte, ai amor, pega pra mim ali, tá ali, eu posso pegar, mas isso não é braço curto, isso é assim, eu quero que ele me proveja um copo d'água. Eu gostaria muito de ter a sensação dele me vindo com algo. Sim. Seja lá o que fosse. A sensação é muito boa. A atitude, o buquê de flores vem disso. O buquê de flores vem dessa provisão. Dessa provisão. O homem colocava o lenço em cima da poça para a mulher passar. Exatamente. A provisão de colocar dentro da calçada, de proteger, não é frescura. É um papel de dizer assim, olha, se estiver acontecendo alguma coisa muito séria, bate primeiro em mim. Eu te protejo, eu te acolho, porque você não é submissa a mim, mas você é mais delicada do que eu. E eu seguro o que tá vindo. Então eu percebi que você está com sede, eu te trouxe um copo d'água. De repente, ele vai trazer esse copo d'água para uma mulher que está num polo muito masculino e ela vai dizer assim, mas eu nem tô com sede. Sem querer.
ela não vai perceber, nem tudo é consciente, né, Josi? Nem tudo é consciente. Então a gente precisa prestar bastante atenção nesses detalhes. É só 5% que é consciente. Exato. Então a gente tem aí mais de 90% de inconsciente em todas as nossas atitudes, dentro de um relacionamento, às vezes de namoro, que a gente vai levando para a vida e outros relacionamentos sucessivamente vão acontecendo às vezes, e a gente vai trazendo um comportamento que a gente escuta das nossas amigas, do nosso ambiente, que tá tudo bem. Tá tudo bem ser uma mulher masculinizada, tá tudo bem ser uma mulher forte, tá tudo bem ser uma mulher guerreira. Isso é um péssimo adjetivo. É isso mesmo. Ser guerreira é um fardo. É um fardo. É uma dor, causa doenças, Sim. adoece as pessoas. Eu digo isso por mim, eu sou uma sobrevivente do câncer, eu tive um câncer agressivo. Eu era e sempre fui guerreira, né? Então, o que acontece? As nossas células, elas vão somatizando energias que não deveriam estar lá. Exatamente. E a gente vai adoecendo. A gente tem o pH do nosso corpo quando está alcalino. Então, tem uma série de coisas dentro da neurociência, dentro da neuroquímica, dentro da biologia do bicho mulher que não acontecem com o homem, que acontecem de uma maneira diferente. Um homem na rua tendo um acesso de raiva é comum. Uma mulher na rua tendo acesso de raiva é louca. É louca. E o que acontece com uma mulher com a testosterona alta, polo masculino? Acesso de raiva. Acesso de raiva. Então, o que as mulheres estão relatando muito pra mim? Ele me chama de louca. Você está sendo louca. Mas não é eu não tô dando razão pra ele te chamar de louca. Eu tô dizendo assim, olha só como você está enlouquecendo nessa posição que você se colocou e que você não precisa estar. Porque se os dois comem, por que só você precisa decidir esse supermercado? Deixa ele ir. Mas se eu deixar ele ir, vai faltar tudo em casa. Você já tentou deixar faltar? Porque ele não vai deixar faltar. Ele vai prover, ele é homem. Ele vai chegar uma hora que o bicho homem vai cutucar ele e falar assim, querido, sai disso. Vai resolver a comida da sua família. É isso aí. Ele vai resolver. E quando acontecer a primeira vez, ele não vai ver como um fardo. Ele vai ver como uma oportunidade. Ele vai se sentir importante. Então, a gente tem mulheres fazendo braço de ferro com os maridos, homens. São homens. E são duas forças que não tem como competir. Eu nunca vou conseguir ganhar fisicamente do braço de ferro do meu marido e ele nunca vai conseguir ganhar do meu braço de ferro emocional, da minha capacidade de lidar com a minha prole, com a minha mãe, com os mais idosos da minha família, com toda esse círculo. Então, são energias complementares. Se a gente entende que não é uma guerra, que ninguém está contra ninguém e que a mulher acaba ocupando o lugar dela devagar. Ela não fazia a unha, ela começa a fazer. Aí o marido fala, poxa, ela tá fazendo a unha. Pô, vou começar a cuidar melhor da minha mulher tá bonita, ela tá interessante. Ela tá interessante pra mim, primeiro. Então, eu fico mais interessado em agradá-la. Conforme eu agrado ela, mais a unha ela faz. E aí vira um círculo virtuoso. Por que a gente tem círculos de vícios ruins, que vira uma corrida de ratos, onde as ofensas só aumentam, as discórdias só aumentam. As disputas, as né? disputas Entre por disputa espaço. O relacionamento, né? Então, assim, eu digo que a cama ela tem 2 lugares. Se os dois tentarem dormir no mesmo lugar, ninguém vai dormir. Nossa, que metáfora perfeita, né? A cama tem 2 lugares. Um é o seu, o outro é o meu. E na psicologia a gente diz o seguinte, o seu espaço começa onde o meu acaba. E vice-versa. E isso é muito importante porque você tem o seu espaço e eu tenho o meu. E tá tudo bem se eu quiser ceder o meu para você em algumas concessões, porém não completamente. Por exemplo, a mulher, eu dei o exemplo da unha, ela tá cedendo, ela não tá se arrumando, ela não tá atenta, porque ela virou provisora financeira da casa. Virou. E aí, isso tá errado? Não tá errado. Mas há de se olhar com um olhar, isso é num polo de flow para ela? É um estado natural para ela? Ou ela não gostaria de trabalhar, de repente, só de manhã e de tarde ela fazer uma arte, ela fazer a lição de casa com o filho, ela ver as coisas da casa dela, do corpo dela, da academia dela, da vida dela? Porque assim, o homem, ele é um bicho preparado para algumas coisas. E a mulher é mais preparada para outra. Às vezes funciona inverter isso se os dois aceitarem muito bem o polo invertido em 100%. Sabe quando isso acontece? Nunca. Em algum momento o bicho homem vai fazer, ei, fulano,
Cadê o meu lugar aqui? E isso vai dar um conflito. E do mesmo jeito a mulher, ela está se brutalizando, vamos dizer assim, de uma maneira tão cruel que ela não faz mais questão de manter um corpo saudável, ela não faz mais questão de ter horas de sono corretas, dorme 4, 5 horas por noite, e ela acha Porque que tá ela quer tudo ser a bem. heroína, né? Ela quer ser heroína e ela quer ser chamada de guerreira, quer ser vista como E de guerreira. a Mulher Maravilha. Isso é síndrome da Mulher Maravilha, isso é uma doença. E isso daí, nós que trabalhamos com inteligência emocional, tratamos com muito critério. Se você é a Mulher Maravilha, você precisa parar agora, porque você vai adoecer a você ou a quem você ama. Por quê? Você vai ensinar para suas filhas que tá tudo bem ser sobrecarregada, que tá tudo bem ter tripla jornada, que tá tudo bem não ter tempo para cuidar do seu corpo, que tá tudo bem não ter tempo para ler um livro, que tá tudo bem falar grosseiro dentro de casa. E ao passo que os homens, tá tudo bem não ajudar em nada, tá tudo bem não pendurar uma roupa, tá tudo bem. Porque assim, prover passa por isso. Prover passa por... Ela precisa que faça o almoço. Amor, vai fazer o almoço. Isso é prover. Prover isso é é você. prover, cuidar. Cuidar. Dar aquele... o suporte. Suporte e o zelo. E o que nós estamos falando? Qual é o papel do homem? Suporte emocional da casa. Aí. Ele vem como um amparo financeiro. Homens que não estão amparando financeiramente as mulheres têm um problema seríssimo aí. Sim. Na masculinidade, que foi ou amparado pela mãe ou pelo pai. Alguém endossou isso, disse que estava tudo bem em algum momento e não é legal. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com decisão, porque dinheiro é poder de decisão. Se você não tem dinheiro, você não tem poder de decisão dentro de uma casa. Você não pode levar a tua mulher para uma viagem. Então você não está provendo em 100%. Prover passa por você cuidar, passa por você amparar, passa por você presumir futuros problemas e evitar que eles aconteçam. E essa presunção que a gente está vendo hoje, as mulheres fazerem. E ela pensa, se eu já estou cuidando de mim, a hora que eu acordo, eu já penso no que vai acontecer, eu já tenho que decidir o que eu vou me vestir, o que vai acontecer na casa, pagar as contas. Aí ela vem com aquela frase, eu não preciso de homem. Porque existe em algum momento um sentido nessa frase. Ela se sente solitária. Ela se sente sozinha, ela se sente desamparada. Desamparada, acho que essa aqui é a palavra. Ela se sente perdida e ela se sente uma coisa que é a mais séria de todas, com medo. Com medo. E mulher com medo, ela, o que a mulher faz? Acolhe. O que a mulher com medo faz? Acolhe muito. Nesse caso, ela acolhe quem? Ela mesma. Então ela vira egoísta. Ela vira histérica às vezes, né? Então, ela vê que... Ela vira vítima. Ela vira vítima dela mesma. Dela mesma. Então, qual é o movimento que as mulheres podem fazer, por exemplo, dentro dos relacionamentos, para evitar que isso aconteça? Um exercício. Eu deixar, por exemplo, quando eu moro com os meus pais ainda, adolescente ou adulto jovem, deixar que os meus pais decidam as coisas por mim. Por quê? Quem é a provisão? Os meus pais. Eu deixar para quem decide a decisão. Porque o que a gente está tendo hoje são jovens tiranos que moram com os pais, decidem coisas com tanto o dinheiro, quanto o tempo, quanto as condições dos pais. E querem trazer isso para um relacionamento. Invertendo uma hierarquia sistêmica. Hierarquia sistêmica, exatamente isso. Você falou perfeitamente. E existe uma hierarquia dentro de um relacionamento também. E, assim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em que momento? Em diversos momentos, invertendo. E essa é a dança do relacionamento. Hoje eu mando, amanhã você manda nisso, eu mando nisso, você resolve, nisso eu resolvo. Olha como a gente tá junto. A gente tá junto. Agora, se eu resolvo tudo, toda vez que eu tomar uma decisão que eu me sobrecarregar, eu vou te culpar. É isso e aí. a mulher, o que ela virou? Uma apontadora de dedos. Você não faz, você não pendura roupa. Vítima. Uma vítima. Ela tá cansada, ela tá sobrecarregada, ela não sabe como sair dessa dinâmica. Ela fica desesperada porque ela não acha que o que ela faz é um problema, porque afinal de contas ela dá conta de tudo, ela faz muitas coisas. Ela está acumulando mais uma função quando ela deveria estar deixando a bagagem. Ela está pendurando mais uma roupa quando ela deveria dizer, não vou fazer isso hoje. Isso não é a minha prioridade. Minha prioridade é fazer a lição com meu filho. E aí,
o filho vai ficar sem fazer a lição, vai ficar sem fazer a lição, vai ficar sem fazer a lição, e um dia esse homem vai falar, epa, eu preciso fazer alguma coisa. E isso é provisão também. Sim. Sabe, o papel de pai é muito importante na primeira e na segunda infância, na construção da base daquela identidade daquele menino e daquela menina, e principalmente da menina. Por quê? Porque o papel de pai é o papel de protetor. Quando a gente é criado num ambiente onde a gente não sente a proteção do pai, não adianta a mãe querer fazer o papel do pai. O pai é insubstituível. Quando ela não foi protegida pelo pai, ela vai criar um escudo. Ou vários. E muitos. E a maioria das mulheres hoje estão adoecendo emocionalmente porque não conseguem tirar os escudos que criaram. Porque tem um ditado em espanhol que diz o seguinte, uma máscara, quando vestida por muito tempo, com muita frequência, ela uma hora gruda no rosto e não sai mais. E se torna quem você é. E às vezes a gente vai se munindo de escudos por medo, por insegurança de não ter dinheiro, de não ser importante, de não ser desejada. Eu estou dizendo como mulher. O que eu escuto é isso. Que eu vou colocando uma máscara de poder, de segurança, de autossuficiência que não existe. De um jeito que eu começo a repelir os homens extremamente masculinos. E aí eu digo o quê? Que homem é tudo bunda mole. Claro, eu só atraio homens de polo mais feminino porque eu sou um furacão. Um furacão. Como que um homem extremamente masculino vai se atrair por uma mulher que se parece com outro homem? Porque ela é guerra em tudo. Ela não tem uma delicadeza, ela não tem um florescer, ela não tem um gesto gentil, ela não tem um sorriso. Nos estudos, Josi, já foi comprovado que uma das coisas que mais atraem os homens é o sorriso de uma mulher. E aí eu te pergunto, por quê? Porque o sorriso é delicadeza, é acesso, é gentileza, é amorosidade. É serotonina. É dopamina, é ocitocina. Porque quem sorri pra gente, a gente quer o quê? Abraçar. Exatamente. O que o homem quer? Ele não quer acolher, ele não quer cuidar, ele não quer abraçar. Como eu vou abraçar uma mulher que não sorri? E como uma mulher guerreira sorri? E como uma mulher cheia de escudo sorri? E como uma mulher que dormiu 4 horas naquela noite sorri? Então, nós temos um desafio, nessa geração principalmente, que é de quebrar os padrões ancestrais das mulheres que guerrearam as guerras por nós, que fizeram muito corretamente, de guerrear, de ir atrás de poder votar, de ir atrás de poder trabalhar, de ter a sua própria independência, o seu conhecimento, de falar inglês, espanhol, estudar, viajar, comprar suas próprias coisas, para a gente abandonar algumas coisas dessa mulher estafada, dessa mulher cansada, que tem um monte de diploma na parede, que tem um monte de história para contar, mas que só queria às vezes passar um café e ouvir as crianças brincar. Sabe? E a gente olhar para uma geração para trás e ver o que as nossas avós passaram é algo que eu tenho certeza que as mulheres de hoje adorariam ter a oportunidade de passar, porque elas estão vendo os filhos crescer e elas não têm tempo para estar com os próprios filhos, e quando tem tempo estão no celular preocupadas com as guerras que elas decidiram enfrentar. Então, às vezes, a gente está criando guerras que é desnecessário criar, Josi. É isso mesmo. E é tão importante a gente trazer essa clareza para as pessoas, para essas mulheres, para esses homens também, né? Porque, como nós estávamos falando, tudo isso, esse assunto, ele envolve 100% comportamento. E esse comportamento está sendo derivado de uma hierarquia que começa no pensamento, que vem de uma crença sistêmica dentro de uma hierarquia. E se a minha família também tinha os polos invertidos? Então, relacionamento é isso, é a união de 2 sistemas, né? Então, um traz um sistema, a outra pessoa traz o outro, e o filho está no meio dos 2 sistemas. E quando o casal não tem esse conhecimento, não tem esse autoconhecimento, né, individual de cada um, porque nós somos indivíduos, a gente não consegue perceber o nosso inconsciente que está no nosso corpo, que corresponde a 95% de tudo que está acontecendo na minha vida. Quando eu não tenho esse entendimento, é muito mais fácil guerrear, porque eu vou botar a culpa no outro.
Eu não trago para mim a responsabilidade, né? Então eu falo assim, não, ele me irrita, olha o que ele faz. Mas assim, não é que ele me irrita, eu me irrito com ele, mas por que isso está acontecendo? Vamos olhar para dentro, tanto o marido quanto a esposa. Até porque quando tem uma criança envolvida, isso é uma responsabilidade muito grande. Criar um filho é uma responsabilidade muito grande, porque ele vai levar o sistema de crenças dele na união que ele fizer quando ele tiver os filhos dele. E nós vamos replicando isso de geração em geração. Essa clareza é muito importante. E se as pessoas tiverem essa clareza, dificilmente esse casamento vai acabar. Porque ele não vai chegar num relacionamento tóxico, né? A gente para de guerrear, a gente para de bater de frente. Claro que envolve outros fatores também, né? Envolve o amor. Muitas vezes esse relacionamento não tem mais amor, mas por que não tem? Porque não regou o jardim, não regou porque estavam em polos invertidos, tinha esse conflito, não teve clareza, não teve autoconhecimento. Então é tão importante a gente conversar sobre isso, porque tudo é relacionamento. E essa pessoa vai replicar isso na empresa que ela trabalha. Perfeito. Ou como empresário, que você é o líder. Você é o líder da sua empresa, com os seus funcionários, e aqueles funcionários trazem as crenças familiares, eles são funcionários emocionais. Então, se a gente não entende isso, até dentro da nossa empresa, com os nossos funcionários, a gente começa a ter conflito, né, Carol? É isso mesmo. O que acontece é que hoje a gente está tendo um cenário dentro das empresas onde as pessoas buscam cargos de liderança. Tanto as mulheres quanto os homens, cargos de liderança. Por quê? Senso de importância. Eu tenho uma falta tão grande dentro de mim, eu tenho um buraco tão grande na minha identidade. Um vazio. Uma crença de insignificância, de irrelevância tão grande dentro, às vezes, da minha casa, dentro de outro meio, que quando eu troco para a empresa, eu quero ser líder. Porque você vê pessoas dizendo para as outras, perguntando o que faz. O que você faz? Sou líder de não sei o quê. De vez da pessoa dizer o que ela faz, ela quer e precisa dizer que ela é líder. Ou que ela é gerente. Então, esse ego, na verdade, é a identidade ferida. Né? E quando a gente tem a identidade ferida, a gente feriu essa identidade por uma série de fatores. Dentro da empresa, isso tem uma série de consequências. O que a gente está tendo hoje é guerra por liderança. Por quê? Só é importante quem é líder. Só que nós estamos esquecendo dos estáveis e dos conformes. O cara que está no backstage é que faz o show acontecer. Não é quem está fazendo o show que está fazendo o show acontecer. Só existe esse podcast porque existe uma equipe por trás, controlando o microfone, controlando a luz, controlando o ambiente. Ou seja, só existe o palco porque tem um bastidor. Exatamente, mas normalmente quem a pessoa puder escolher a posição dela, nós estamos vendo pessoas querendo o microfone. Só que só tem 2. Ir para um bastidor grande. Como é que faz? Então vira uma briga. Só tem 2 cargos de gerência. Então todo mundo quer virar gerente. O cara não quer ser o melhor operacional. Mas às vezes ele é um baita de um conforme ou do estável, que dentro do perfil comportamental dele, ele vai ter muito mais sucesso, muito mais serventia, não só para a empresa, mas para ele mesmo, no estado de flow dele, no fluxo dele, na felicidade em trabalhar como operacional, do que no palco da liderança. E às vezes você pegar, por exemplo, ao contrário e botar um conforme na dominância, ele vai sofrer. E aí o que acontece dentro das casas? A gente também tem que respeitar a individualidade dos nossos parceiros e parceiras, no sentido de entender não o que a pessoa espera de mim, mas quem ela é, como ela funciona. Porque a gente tem que olhar não para o relacionamento dar certo, para o como vai dar certo. Como o seu relacionamento vai dar certo é muito mais importante do que se ele vai dar certo. Se eu vou virar gerente, como eu vou virar gerente? Vai ser passando por cima de alguém? Vai ser usando os meios e as pessoas e os talentos a meu favor e a favor delas, ou só a meu favor? Qual é a ética desse como dentro de um relacionamento e dentro de uma empresa? Porque o que a gente está vendo é um custe o que custar. É um doa quem doer. Isso dentro de casa. Filhos com pais. Custe o que custar. Eu vou fazer as minhas vontades. Nós temos reizinhos dentro de casa. Tem. Isso é uma tirania que... As crianças estão erradas? Não, elas são só crianças.
Elas não estão erradas. Quem estão errados? Os adultos. Por quê? Porque estão cansados. Por que estão cansados? Estão na energia errada. Quando a gente gasta muita energia com uma coisa que não é fluida para nós, ela não faz sentido. Demora, é muito mais difícil para a gente se adaptar àquilo que está sendo feito do que uma outra, por exemplo, uma outra espécie. Se você pedir para um cavalo correr, ele vai fazer isso naturalmente, porque, como a gente disse para o ser humano, é como andar para frente. Para nós, andar para frente é natural, né? Para o caranguejo, andar de lado é natural. Então, o que é natural para cada perfil comportamental é o que deve ser estimulado. Por exemplo, eu sou lá, estou num relacionamento de, sei lá, noivado. E o meu noivo, para ele é natural ele fazer as coisas dentro de casa. Deixa fazer. Ah, mas eu gosto. Deixa fazer, faça você de vez em quando. Para ele é fluido, para você é bom, faça outra coisa. Então, abrir mão de alguns espaços é uma inteligência emocional e relacional gigantesca. Porque hoje, Josi, ninguém quer abrir a mão de nada. E eu vou te dizer porque uma tá coisa. Disputando. Eu tô disputando com você, eu não tô querendo te acrescentar nada. Eu não tô querendo aprender com você e te ensinar. Eu tô querendo te mostrar o quanto eu sei, te mostrar o quanto eu valho. Dizer que você sem mim não é nada. Só que, ao passo que eu deveria estar te dizendo que eu quero e preciso de você. Porque precisar do outro é uma qualidade, não é um defeito. Você dizer que você precisa do seu marido, da sua esposa, é uma qualidade, não é um defeito. Você precisa mesmo. Precisa mesmo, até porque se eu não tenho esse entendimento dentro de mim, eu não vou pedir ajuda para nenhum profissional de saúde. Perfeita colocação. Eu vou ficar doente, eu vou somatizar. Por que você acha que a fibromialgia é 10 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens? Perfeito. Porque eu não me torno vulnerável. A vulnerabilidade, hoje se fala muito em acolhimento, mulheres acolhendo outras mulheres, e a gente está entrando num papo que pode ser olhado muito como feminista, no sentido de uma mulher acolher outra mulher, mas quando isso vai para o lado da vulnerabilidade e que a gente entende a dor do outro como a nossa dor, como empatia. E a gente começa a não proteger só outras mulheres, mas proteger os homens também. Exatamente. Proteger os homens dessas mulheres tiranas, dessas mulheres descontroladas, dessas mulheres super mulheres. Porque assim, eu tô dizendo da mulher que eu já fui um dia. Eu não tô dizendo de uma mulher que eu vejo por aí. Eu já fui essa mulher um dia. E o que aconteceu? Eu me divorciei. Por quê? Porque aquela mulher que aquele casamento construiu, por culpa minha e do meu parceiro, adoeceu. Adoeceu tanto fisicamente quanto o relacionamento. E dentro daquele relacionamento é impossível salvar aquele feminino. O feminino adoeceu. Sim. E aquele masculino também adoeceu. Então, assim, se eu tenho um chefe muito masculino e eu der espaço para ele exercer a dominância dele, ele vai me tratar muito bem dentro da minha estabilidade, da minha conformidade, dentro da minha influência. Se eu der espaço para o dominante enxergar que ele é um dominante, que ele precisa e quer a dominância, eu der espaço para ele, ele vai me entregar tudo o que eu quero. E o estável é a mesma coisa. Se eu der estabilidade para um cara que só quer que fique tudo bem, se eu der esse momento para ele, se eu der esse espaço, mesmo que eu ceda o meu um pouco, mas que eu entenda que esse é o como dele ou como dela, para esse relacionamento ser de parceria, complemento, porque o polo não é um polo aqui e o outro polo aqui. Os polos não são assim, ó. Os polos são, eles entram um no outro. Yin yang. O homem chora. E se homem chora, então nós estamos falando de polo feminino. É feminino chorar? É. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Trabalhar, ir pra frente, ganhar dinheiro, escolher as próprias coisas é masculino. É. E tá tudo bem a mulher fazer isso, contanto que ela tenha dose. Porque a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a dose. O que nós temos hoje? Uma dose completamente doente. Tanto nos homens, quanto nas mulheres, quanto nos jovens. E as pessoas se sentindo perdidas dentro da sua identidade, porque o cachorro late, sabe que é cachorro. O gato mia, sabe que é gato. O passarinho pia, sabe que é passarinho. O ser humano tem o homem e a mulher, não é o ser humano. Existe o homem e a mulher. Funcionam de maneiras diferentes.
E tá tudo bem. A biologia é diferente, O né? seguro do carro do homem é mais caro por quê? Porque ele briga mais. Por quê? Porque ele é a base da fúria. Por quê? Porque isso é ancestral. Não tá errado ou certo. É como é. Existem homens que vão ter uma tendência maior a isso ou não, mas todos vão ter isso mais do que as mulheres. É a individualidade biológica de cada um. E a gente tem que respeitar isso, sabe? O quadril da mulher fica mais largo quando ela engravida, toda a biologia do corpo da mulher, você bem sabe, é totalmente exclusiva, né? Em comparação com o homem, tanto hormonalmente. Sim. A mulher, tá de TPM. Cara, ela tá de TPM mesmo, ela é uma mulher, você deveria respeitar isso. Do mesmo jeito que ele tá nervoso. Ele é nervoso, ele é homem. Ele encara as coisas de um jeito diferente. Qual que é o seu papel? É hormonal, né? Então, assim, se você conseguir voltar pro seu papel e sair do embate do nervoso dele e olhar ele no acolhimento, você vai ver o quanto você é necessária para esse homem. Porque ele precisava tanto de um contrabalanço. Se vier outro homem, ele só vai ficar mais nervoso. É isso mesmo. E o que as mulheres estão fazendo? Dizendo para os homens como agir. Ficando mais nervosas do que eles. E elas parecem um redemoinho. E aí eles dizem, você é louca. Por que ele está chamando de louca? Porque você está ocupando meu papel. Eu acho que isso também se dá ao fato da gente começar a aprender a viver o agora. Tirar essa mente do futuro que só pensa, como que eu vou fazer amanhã, como que eu vou fazer mais dinheiro, as crianças, o inglês, levar no inglês, buscar, e também do passado, desses traumas, das figuras masculinas que estiveram na minha vida. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, trabalhar a escutativa, ouvir esse parceiro, né, para trazer a individualidade dele pro relacionamento, e eu começar a entender que ele tem o espaço dele na cama e eu tenho o meu. É isso. Autoconhecimento é isso. E viver o agora é tão importante. Você colocou nos teus stories hoje um vídeo, você treinando, que fala, né, que quando a gente está na academia, nós estamos vivendo o agora. O nosso corpo está vivendo o agora porque ele está sentindo o exercício. E esse é o segredo da gente começar a aprender a se autorregular emocionalmente, é sair do passado, sair do futuro, porque não existe passado, existe futuro, só existe o agora. Quando você nasceu era o agora, quando você morrer vai ser o agora. E o exercício físico é tão importante porque é muito mais fácil eu lidar com o meu corpo do que lidar com a minha mente. Sem dúvida. Né? Então, a nossa fisiologia, ela nos dá a base, ela nos dá a propriedade para eu começar a lidar com a minha cabeça. Até porque o subconsciente, que é os seus 95%, é o seu corpo. E você já foi condicionado, o seu corpo já está condicionado a reagir às situações e a se comportar dessa maneira sempre, porque você formou a tua personalidade de tanto repetir o mesmo comportamento. Hoje ele é automático, igual dirigir. Perfeito. Né, Carol? A gente aprende a dirigir, você fica, agora é a marcha, retrovisor, agora olha para esse, agora olha para esse. Você fala assim, nossa, eu não vou conseguir aprender. Depois de tanto você repetir o mesmo mecanismo com o seu corpo várias e várias vezes, ele executa melhor que a sua própria mente. Você pega estrada pensando na minha fala da palestra. Eu estou dirigindo, indo para a estrada, ali ó, no automático, quem está fazendo para mim, o guia do carro é o meu corpo. Uau, isso que você está falando é incrível, porque sabe por que a gente faz as coisas no automático? Porque o cérebro não quer tomar novas decisões. O cérebro é uma máquina de poupar energia. Ele quer te manter inerte e manter as decisões antigas. Então, se o meu comportamento era um comportamento tóxico dentro do relacionamento, o meu próximo relacionamento, qual é a tendência? Toxicidade. Sim. Tanto é que mulheres que são abusadas depois entram no outro relacionamento onde são abusadas de novo e entram no outro relacionamento, e homens também que são abusados entram no outro relacionamento, e crianças que têm a infância com abuso emocional buscam isso porque entendem que amor é sofrimento. Sim. Tá? E aí a gente precisa entender o seguinte, quando eu estou no piloto automático e eu sou uma mulher e o meu piloto automático é masculino, dificilmente eu não vou cair nesse buraco durante as minhas tentativas. O meu carro vai automaticamente para o trabalho. Eu não estou percebendo, porque aquilo é uma decisão antiga. Se o lixo está sempre na direita, eu jogo o papel na direita e depois me lembro que troquei ele de lugar. Então, a gente precisa, metaforicamente, entender que trocar o lixo de lugar para mudar o movimento do cérebro e fazer com que o cérebro tome uma nova decisão, é uma decisão da mente. Mas que depois que eu me acostumar com o novo lugar desse lixo, é uma decisão emocional.
É uma o decisão corpo já vai executar. do corpo, intuitiva. É recondicionar o corpo. Automaticamente. A se tornar uma nova mente. Exatamente. Do mesmo jeito que o corpo tem a memória muscular, eu tenho a memória afetiva. Sim. Aquela memória olfativa, aquele cheiro me lembra uma coisa, aquela roupa me lembra Que são uma as coisa. âncoras. Então a gente tem essa ancoragem emocional, e se a nossa ancoragem, se a gente criar e a gente entender que a gente é capaz de criar a nossa realidade, e que nós somos autores da nossa própria história, e que nós sim temos o leme de onde a gente está arrumando a nossa vida dentro dos nossos relacionamentos, e entender que a gente é responsável por tudo que acontece de ruim e de bom na nossa vida, e que a autorresponsabilidade deve ser o guia e não o outro, o que o outro é e que o outro faz, porque quando a gente é acusativo, a gente é covarde. O acusativo é um grande covarde. Quando você acusa o outro e aponta o dedinho para o outro, tem 3 dedinhos apontados para você. É isso e mesmo. o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muita falta de autorresponsabilidade eu dizer que meu casamento acabou por causa do meu ex-marido. Não, meu casamento acabou por minha causa. Ele também estava nesse relacionamento e ele também deve dizer a mesma coisa. Sim, porque ele era 50% daquilo. Isso no relacionamento é a mesma coisa. Então assim, estou falando com você assim porque você... Não, você está falando comigo assim porque você está. Você tomou essa decisão. Sim. E se você não tomou essa decisão e você está no automático, algum dia na sua vida você tomou essa decisão, eu estou dizendo pra você assim, meu bem, tome uma nova decisão que eu não gosto que você fale assim comigo. Eu não me sinto bem, não me sinto feliz. E aí, de repente, isso vai obrigar a pessoa, e isso não tem problema nenhum, isso é uma solução, a repensar antigas decisões que o cérebro já está tomando automaticamente e falar, opa, peraí, minha mulher não gosta que eu fale assim com ela. Eu vou ter que repensar, porque eu sempre falei assim. E aí vai vir aquela frase clássica, eu sempre fui assim. Sim. Você nunca reclamou, você já me conheceu assim, eu nasci assim, né? Sou mesmo assim. Isso aí é a maior covardia, a maior falta de autorresponsabilidade e, digo mais, é uma falta de amor próprio. Sim. Porque você ser o que você era 10 anos atrás é, no mínimo, covarde com você mesmo. Exatamente. Porque 10 anos de avanço que você não aproveitou e não aprendeu nada. Então, se você sempre foi assim e continua sendo, algo de errado está. Você, na verdade, deveria refletir e dizer, eu sempre falei assim, mas realmente, meu bem, eu vou me controlar, não sei se eu vou conseguir, porque eu tenho que ter a consciência que eu estou no piloto automático, quando faço as coisas que sempre fiz, da maneira que sempre fiz, e vou tentar melhorar isso, porque eu não gosto que você se sinta assim. Me importa com como você se sente. E, às vezes, Josi, a gente faz coisas que a gente realmente não percebe o revés que dá no outro. E a gente olhar para o outro com o mesmo carinho que a gente olha pra gente, e a gente entender que um relacionamento é 360 graus, e que o seu espaço é seu, que o meu espaço é meu, que eu posso sim invadir seu espaço com um bom motivo e não com um mau motivo, e que eu não tenho o direito de invadir o seu espaço se o motivo for mau, se for uma razão que vá perturbar o nosso relacionamento. Então, nós estamos pensando muito pouco no nosso relacionamento porque nós estamos tendo muito pouco tempo para isso dentro da nossa seleção do dia, do que gastar tempo com. Nós estamos tendo tantos afazeres e colocando tantas redes sociais e colocando tantas fotos e colocando tantos o que fazer e tantas dicas que quando a gente chega em casa, tá cada um no seu celular. Cada um olhando para sua vida. E ao passo que a gente deveria, de repente, olhar para... Eu sei qual é a cor predileta do meu marido. Eu sei qual é a comida predileta da minha esposa. Eu sei o que ela gosta de escutar no rádio. Faz um tempo que você não escuta rádio com ela. Você escuta o quê? Você vê vídeos da internet, de repente? Né? Tá tudo bem também se você vê vídeos da internet, contanto que vocês tenham uma coisa chamada intimidade. Porque não existe empatia sem intimidade. Tempo a dois, né? Intimidade. Como é que eu vou ter empatia por um ser que eu não gosto? Que eu não conheço? Que eu não conheço. Como eu vou olhar um cachorrinho e ver ele sofrendo, um ursinho, um bichinho, e eu vou ter empatia para uma coisa que eu nem sei o que é? Né? Então eu preciso saber quem você é, do que você gosta, o que é importante pra você, porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa que te faz mal, que te deixa extremamente chateado, mas eu não faço a menor ideia que te chateia. Eu tô há anos fazendo isso, você tá ficando cada vez mais chateado. Então, comunicar
o que a gente sente. Observar, escutar. Escutar ativamente, como você disse. Para começar a sair desse piloto automático. E sair de si um pouco, entrar um pouco no outro. Porque relacionar-se é sair de si e fazer parte do que o outro é. Porque eu sou o que eu sou, porque eu me relaciono com você. E a gente, né, tem aquele negócio de, com o tempo, um casal vai virando você, o seu marido e o casal. E aí, então, vocês viram fulano e fulana, né? Mas eu ainda sou quem eu sou e o fulano ainda é quem ele é. E eu me fundo em alguns momentos da minha decisão. Esses momentos são decididos por mim e pelo meu parceiro. De que forma? Com cada um no seu estado de flow. Ninguém tentando ocupar o espaço de ninguém. Por exemplo, você decide bem isso. Meu bem, decide isso. Você é boa nisso, tá? Agora, de repente, outro dia você pode dizer, você chega e falar, eu sei que o acordo é que eu decida, mas você me leva, você decide? E aí ele vai dizer, bom, eu nunca decido. Então acaba sendo saudável, você vai criando uma saúde aos poucos do seu relacionamento, quando você vai assumir no seu polo, e aí você vai, a crise de identidade vai te deixando, você vai ficando mais leve, porque você não tá mais tentando assumir, não é um gato tentando virar um cachorro, é um gato só sendo gato. E ele fazendo o que ele faz de melhor, da melhor maneira que ele consegue, com a maior destreza possível, que jamais um cachorro seria capaz de fazer. E que é o lindo de ver um gato, é exatamente ver ele sendo um gato. É isso aí. Né? Então, quando a gente fala de polos, a gente está falando disso, de abraço, de 360, de complementaridade e de pessoas deixando as outras serem, porque a beleza da vida é exatamente isso. A gente deixar o outro ser quem ele é, para que a gente possa ser quem a gente é e a gente se complementar. Gente, que programa extraordinário, né? Você sabe que, com relação ao autoconhecimento, para a gente encerrar, quando nós estávamos aqui explicando, né, dentro de como que o cérebro funciona, a questão dessa parte emocional e de como que o corpo se condiciona através dos hábitos, da sua personalidade que você traz e as crenças, tem uma frase que eu gosto muito que é assim, e aí ela citou a palavra que está nessa frase, quando ela se refere a destino, que é assim: enquanto você não estiver consciente do seu subconsciente, você vai deixar ele tomar conta da sua vida e você vai achar que isso é o seu destino. E nós somos responsáveis, né, pelo nosso destino. Nós fazemos o nosso destino. Até porque nós temos a neuroplasticidade. Então, se eu começo a mudar, eu vou formando novas conexões cerebrais. Os neurônios, eles vão disparando juntos, né? Neurônios que disparam juntos permanecem juntos. E ele vai disparar conforme o meu comportamento. Então, eu vou expandindo o meu cérebro. Eu vou saindo da neurorigidez, vou entrando numa neuroplasticidade através de novas experiências. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar consciente do que está acontecendo, que está sendo executado pelo comportamento que está na minha mente. E aí você começa a ver tudo fluir. Então, eu acho que o Agora é a Hora, ele tem essa proposta, né? A gente traz para vocês aqui várias ferramentas, vários profissionais de autoconhecimento para você começar a despertar a tudo isso e você consegue sim se autorregular. Nós temos várias ferramentas, mas você precisa procurar sempre a ajuda de um profissional. Então, mulheres, não se sobrecarreguem. Tenha essa escuta ativa. Homens, passem a conversar com suas esposas, procure estar consciente, se você está realmente no seu polo, a mulher também, esteja consciente disso, para que o relacionamento possa fluir, porque infelizmente muitos relacionamentos acabam porque os casais, as pessoas não têm esse conhecimento que a Carolina trouxe aqui pra gente. E olha quantos livros ela já escreveu. Pra gente encerrar, eu quero mostrar aqui os livros dela. Olha só. Mulheres Extraordinárias. Ó, pode dar um zoom aqui, equipe. Esse daqui também é igual, Carol? Não, todos eles são histórias diferentes. Num deles eu falo sobre transição de carreira, no outro eu falo sobre polos femininos e masculinos, no outro eu conto sobre doenças graves. No quarto livro eu falo sobre maternidade contemporânea e tem histórias de várias mulheres, nós já estamos em mais de 52 países, best-seller pela 8ª vez, onde as mulheres têm oportunidade de contar suas histórias e dividir esse legado, esse propósito com o mundo, não só com outras mulheres, mas que a gente possa trazer ferramentas através das nossas histórias reais para outras mulheres se inspirarem e entenderem o seu papel no mundo.
E nada como uma mulher extraordinária para escrever livros assim para mulheres extraordinárias. Então eu tenho muito orgulho, eu me sinto muito honrada de ter tido essa oportunidade e de dar para você essa oportunidade de nós ouvirmos uma mulher que tem tanto conhecimento para poder passar para nós. Muito obrigada pela tua participação. Imagina. Eu espero que você volte aqui no Agora é a Hora. A gente pode escolher outros assuntos, né? Perfeito. Que eu acho muito importante. Você é uma mulher que tem muito, muito, muito a oferecer e a contribuir com o mundo. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu acredito realmente no que eu vim fazer aqui. Eu acredito que essas oportunidades são únicas para que a gente possa dividir com as pessoas o que a gente é e o que a gente sabe, para poder multiplicar nelas quem elas são e o que elas sabem. Muito obrigada, viu, Carol? Muito obrigada para você. Lembrando o que eu falei lá no comecinho do nosso episódio, para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, pode colocar aqui as suas dúvidas que nós entramos em contato com ela e, por favor, compartilhe com outras pessoas, porque, como eu disse no começo, esse foi um episódio que vai ajudar você em todos os seus relacionamentos. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais.